oeste do Paraná. Um imenso tapete de 23 mil quilômetros quadrados, alternando-se do verde esperança ao amarelo dourado da colheita. Aqui se produz 31,39% da soja paranaense, 25,37% do milho do estado. Somada à produção de cereais à pecuária, este pedaço de chão, que representa 0,37% do território nacional, contribui com 10,63% da produção nacional de grãos, num processo de geração de riquezas que se repete ano a ano. Mas o livro da história guarda em suas páginas momentos importantes que foram decisivos para chegarmos aos dias de hoje. Aqui no Oeste, ainda são visíveis as cicatrizes de um tempo em que brasileiros lutaram contra brasileiros, numa luta sangrenta, em que a vitória maior foi o despertar da consciência nacional para a necessidade de ocupação efetiva desta fatia de nosso território, até então em mãos de estrangeiros. Falava-se castelhano ou guarani. Foz do Iguaçu, no começo do século, viviam 58 famílias e 33 delas eram estrangeiras. A moeda circulante era tão somente o peso argentino. Clareiras começavam a ser cravadas no coração da imensa floresta semitropical. Grandes empresas argentinas, as chamadas obrajes, exploravam a extração de madeira e erva mate com mão de obra paraguaia e argentina. Este era um Brasil de estrangeiros, a que de fato não tínhamos direito. A mais de 1000 quilômetros, na capital paulista, dia 5 de julho de 1924, irrompia a revolta militar. Inspirados no levante do Forte de Copacabana, 2 anos antes, os majores Miguel Costa e Nelson de Mello e capitães Juarez Távora e Estilac Leal, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, tomavam o comando de São Paulo. Queriam a moralização administrativa do país e a derrubada do presidente Arthur Bernardes. Batidos pelas forças leais ao presidente na capital paulista, os revoltosos se retiraram para a divisa do Paraná com Mato Grosso, onde pretendiam fundar o Estado Livre do Sul, em chão mato-grossense. Encontrando resistência legalista, os revoltosos preferiram descer o rio Paraná, tomar Guaíra e ocupar o oeste paranaense, então praticamente desguarnecido. E trataram de consolidar posições, tomando fôlego até a chegada de reforços que viriam com Luiz Carlos Prestes, do Rio Grande do Sul. No comando de 12 mil homens, o general Rondon avançava de Ponta Grossa para o oeste. Com seu QG em Laranjeiras, preparava-se para atacar os 3 mil revoltosos instalados em pontos estratégicos da região, como Medeiros, Belarmino, Catanduvas, Benjamim e Foz do Iguaçu. Dia 15 de novembro de 24, os rebeldes atacam a Serra de Medeiros, hoje no município de Guaraniaçu, mas foram rechaçados. Rondon tinha reforçado a posição com metralhadoras, canhões de montanha e baterias. Recuam para Belarmino e se entrincheiram em Catanduvas. As forças do general Rondon procuravam cercar todos os flancos, mas ainda não seria o fim da luta. Em janeiro do ano seguinte, a Coluna da Morte, comandada pelo tenente Cabanas, avança do rio Piquiri e toma em ataque surpresa o QG dos legalistas em Formiga, próximo a Catanduvas. Esta seria a última comemoração dos revoltosos. As forças de Rondon mantinham o cerco a Catanduvas e, finalmente, no dia 30 de março do ano 25, o ataque final. Em 5 horas, 1.200 granadas explodiram sobre o povoado. Depois de resistir por 5 dias, 407 revolucionários entregavam-se às forças legalistas. Outros 700 homens debandavam, aliando-se às forças que chegaram do sul, engrossando a famosa Coluna Prestes, que percorreria o Brasil inteiro, exilando-se ao final na Bolívia. Mas aqui também as forças legalistas tiveram suas perdas mais elevadas na campanha. 179 mortos, 301 feridos e 60 soldados desaparecidos. Não há registro dos rebeldes mortos. E hoje, no oeste, restam apenas cicatrizes, cemitérios abandonados,
A natureza aqui em Formigas continua sua única e pródiga companheira de todos os dias. No cemitério de Pouso Alegre, a cruz de ferro resiste ao tempo e ainda preserva a lembrança de vidas perdidas. Aqui em Roncador, a natureza teima em reconquistar seu espaço, firmando raízes junto aos túmulos abandonados. E em Borman, os mortos de hoje conquistam fraternalmente um espaço junto aos legalistas mortos em combate. Esta antiga estrada ligava a região a Curitiba, com seu Atílio Magalhães, que conhece palmo a palmo a Serra do Medeiros. Voltamos à região. Aqui é fácil descobrir, entre a densa vegetação, o que restou das trincheiras. E é fácil também perceber porque o reforço de armamentos instalado nessas alturas pelo general Rondon surpreendeu os revoltosos. Dessa posição, avista-se o fundo do vale e é possível manter um controle total da posição adversária. Bartolomeu Kowaleski, o professor Valentim Tizen, a maioria dos moradores da região ouviu falar na Revolução de 24. São histórias contadas de boca em boca, que apesar de recentes, não encontra espaço nos livros e salas escolares. Seu Juca Rodrigues da Cunha é um dos poucos que, embora na infância, presenciou aqueles dias sangrentos. Parece que foi ontem, diz ele, aos 73 anos. Seu pai tinha uma mercearia e ele guarda até hoje os livros de controle das compras feitas por revoltosos e legalistas, o antigo réis, cédulas em papel e moedas antigas. Outros se preocupam em preservar parte da memória, como as armas utilizadas em luta. Alberto Rodrigues Pompeu tem a maior variedade. Muitas dessas armas foram encontradas nas trincheiras da região de Catanduvas. Esta, por exemplo, é uma carabina Winchester modelo 1894. Este é um fuzil Mannlicher 1903. Esta é uma metralhadora Madsen 1905. Essas granadas não detonadas foram disparadas pelos canhões 75mm utilizados pelos revoltosos. Este é um revólver Velo Dog calibre 25, ainda está com algumas cápsulas intactas. O Exército, personagem central deste episódio, preserva a lembrança dos mortos em suas habituais ordens do dia. Mas a memória histórica da região aos poucos vai se apagando. Apenas as cruzes carcomidas pelo tempo e as feridas ainda abertas no solo lembram que o sangue aqui derramado acordou finalmente a consciência do país para o início da conquista definitiva deste território, até então em mãos de especuladores estrangeiros. Como sentencia o professor catedrático e historiador da Universidade Federal do Paraná, Rui Wachovics. Editou vários livros, entre eles Obrageiros, Mensos e Colonos. Até a década de 30, o que mais caracterizou o Oeste foi o sistema de exploração e predação das obrarres argentinas. A Revolução de 24 ocupa o Oeste paranaense. Oficiais rebeldes e legalistas divulgam a nível nacional a real situação de desnacionalização provocadas pelas obrarres. O Brasil tomou conhecimento da exploração estrangeira na região. Na década de 30, o governo decide nacionalizar a chamada Fronteira Guarani.